com a gente aqui no Anonicast. E o meu convidado hoje, o coração dele é tão bom, mas tão bom, que Deus já mandou ele com o nome certo. Fernando Generoso. Generoso, seja muito bem-vindo, meu irmão. Fê. Obrigado por aceitar o convite, gatão. Eu que agradeço aí o convite, é uma imensa satisfação participar com vocês aí, poder Valeu. compartilhar um pouco da experiência voltado mais para a parte de segurança e saúde ocupacional. É um grande Valeu, prazer, meu irmão. muito obrigado. Valeu. Dando uma brifada rápida aqui, eu conheci o Fernando Generoso, nós trabalhávamos juntos pro mesmo cliente, a gente prestou serviço pro mesmo cliente. Esse cara, ele é um cara incrível. Tudo que ele passou, a gente ficou alguns meses, né? Foi, correto. E tudo que eu vi ali, o que eu aprendi, o que eu pude absorver, eu falei, cara, esse cara é diferente, mano. Esse cara é diferente, esse cara tem uma vibe diferente, uma aura diferente. E que bom que você tá aqui pra compartilhar, meu irmão. Que bom. Hoje eu vou conhecer o Fernando Generoso mesmo, mano. O profissional. A gente vai ter essa resenha aqui. Junecão. Junecão. Gente, Juneca é o apelido carinhoso que ele tem lá Exato. na vila dele lá. E não tem como, Junecão, mas é Generoso. Generoso, por favor, fala pra mim. Você começou uma empresa, você tá startando um projeto absurdo aqui agora, um projeto que vai alcançar a empresa tanto fisicamente como digitalmente. Exato. Mas o que eu queria saber antes, quem é o Generoso? De onde começou o Generoso? Da onde que você partiu essa... Qual o trajeto que fez você chegar e abrir a FG Segue? Joia. Bom, novamente eu agradeço a oportunidade, né, Felipe? Muito obrigado pelas palavras, você é uma pessoa sensacional também. Obrigado, irmão. Que eu tive o grande prazer de conhecer e poder interagir com você. E hoje nós estarmos aqui fazendo essa resenha, né? Bom demais, esse podcast, né, e estar compartilhando com o pessoal, todos que acompanham toda essa trajetória de trabalho. Né? Então, me chamo Fernando Generoso, eu tenho uma carreira que foi constituída dentro de uma empresa multinacional, né? Certo. Então eu tenho 23 anos de experiência dentro de uma empresa multinacional, voltada já para o setor de distribuição de energia elétrica. Caramba. Eu acho que é legal a gente falar um pouquinho da minha formação, né? Eu tenho inicialmente formação como técnico em elétrica, tenho técnico de segurança do trabalho também. Foi aí que nasceu efetivamente a vontade de trabalhar, o sonho de trabalhar com segurança do trabalho, de cuidar da vida das pessoas, né? Posteriormente a isso, eu me formei como engenheiro civil também. Então, eu tenho formação aí em engenharia e também sou pós-graduado em engenharia de segurança do trabalho. Né? Então, no decorrer de toda essa trajetória, eu pude trabalhar em 4 estados diferentes, né? Todos eles... Viajou o Brasilzão? Viajei o Brasil trabalhando, foi muito bacana, assim, uma experiência sensacional, porque dentro do desenvolvimento... Você é de São Paulo. Eu sou de São Paulo, nascido e criado original de São Paulo, capital. Certo. Trabalhei dentro de uma corporação aqui bastante conhecida em São Paulo, uma distribuidora de energia elétrica. Entendi. Durante 17 anos. Foi nessa empresa que iniciou toda a minha questão de formação. Certo. E a definição do meu perfil efetivamente de trabalho e de liderança. Show. Porque ainda dentro de São Paulo, eu pude exercer funções, desde uma função operacional, Certo. uma função de eletricista, passei pela área de segurança do trabalho. A área de segurança do trabalho me proporcionou um upgrade muito grande na carreira. Então, eu ganhei uma visibilidade dentro da empresa por conta dos processos de segurança, né? Posteriormente a isso, eu consegui virar responsável, virei líder, né? Gestor, coordenador. E assim passaram-se 17 anos aqui em São Paulo. Posteriormente a isso, eu recebi algumas propostas de trabalho para ir para outros estados, todos eles com aumento de cargo, digamos assim, né? Aumento de responsabilidade. Todos upgrade, né? Todos upgrade. Na empresa, a empresa tinha um processo que ela tinha alguns processos internos, né? Então, chamava-se job posting. Certo. E dentro desses job, a empresa abria vagas. Caramba. E aí, os profissionais, os colaboradores que Estavam ali ligado. Exatamente, que tinham a qualificação que a empresa solicitava, podia participar, Certo. Né? E eu participei de algum desses processos, foi quando eu me tornei coordenador. Depois disso, acabou acontecendo alguns convites, né? Acho que pelo bom desempenho que eu vim apresentando e tal, eu recebi um convite para ir para o Rio de Janeiro, onde eu pude firmar minha carreira como gerente,
no Rio de Janeiro. Show. Fiquei no Rio 2 anos aproximadamente. Recebi um outro convite. Que lugar do Rio que você ficou? Eu era responsável pela área da região dos lagos do Rio de Janeiro. Região dos Lagos. Então Show. toda a parte lá da região dos lagos, do Rio, foi a área que eu gerenciei todos os processos, né? Então pegava Cabo Frio, Arraial do Cabo, Caramba, Búzios, Araruama. Trabalhou bastante, mas também conheceu um lugar legal pra caramba, né? Exatamente. E engraçado disso tudo é que eu sou nascido e criado na cidade, grande capital. Certo. E o engraçado é que quando eu mudei lá pra Cabo Frio, acho que na época foi em 2018 isso, tinha aproximadamente 250 mil habitantes, Certo. né? Quando você pega o bairro aqui de São Paulo que eu morei, Já era uma metrópole. já era uma metrópole, já tinha 250 mil habitantes, Sim. né? Então, a princípio, eu cheguei lá no local e foi um pouco difícil para adaptação por conta de ser menor, bem menor do que São Paulo, né? Mas, por outro lado, foi onde eu descobri realmente o amor que eu tenho pela parte litorânea, né? Porque... Você é um cara também que se exercita, né, Generoso? Me Você é um cara que cuida da saúde mental pra Sim, caramba. sim, e correto. isso faz parte do completo aí, né, mano? Um cara que trabalha com segurança tem que estar disposto, tem que estar legal. Isso. Com a mente e com o corpo. E aí você vai pro litoral, irmão, que a galera se cuida mais realmente, né? A galera Exato. tá mais com a natureza, né? Exato, é mais propício pra prática de esportes, né? Então Certo. lá eu, assim, continuei na minha carreira, na minha condição de esporte, eu sou corredor também, Show. sou maratonista, sempre gostei Caramba, que da hora. de cuidar da saúde, enfim. E lá foi assim, foi uma grande experiência para mim. Eu descobri esse grande amor que eu tenho pela parte Pelo litorânea, litoral, né? e foi muito legal esse período todo. Dentro desse período que eu fiquei no Rio de Janeiro, que eu fiquei lá em Cabo Frio, Certo. foi onde eu consegui efetivamente entender os princípios de uma gestão de equipes de alta performance, né? Você começou Então, a lidar com outro tipo de colaborador. comecei a Era lidar uma com galera outro mais tipo. high ticket, Exatamente. assim, uma galera que entendia mais do assunto e aí automaticamente exige mais de você. Exatamente. E aí a troca fica Porque, é leão exato. brigando ali, né? entre Nesse aspas. momento, eu passei a ser líder de líderes. E é isso. Então, assim, eu saí de um gerenciamento de uma área operacional, que era ligado diretamente a mim, e passei a gerenciar líderes. Então, eu gerenciava coordenadores, engenheiros. Então, assim, é uma equipe de high performance, sim, né? sim. Uma equipe que ela Desafio, necessita que você tenha um desenvolvimento maior para Sim. conseguir efetivamente gerenciar e conseguir trazer aí E até bons pra impor frutos disso tudo. o respeito também, né, o Generoso? Não é um respeito que eu digo de uma forma boa, porque um monte de líder, um monte de cara que manja pra caramba, o cara que tem que estar falando com eles ali, os caras têm que olhar e falar, opa, quero que aprender com esse acreditar. cara. Tem que Eu quero acreditar. estar com esse cara Exato, aí. exato. E depois a gente vai entrar um pouco nessa linha também, porque já é muito voltado pela parte de liderança, né? Certo. Que é seja líder pelo exemplo, Sim. né? O É exemplo assim que a arrasta, gente né? lidera, exatamente. Então, esse período foi um período que me desenvolveu muito, até porque eu tinha um contato muito forte também com órgãos públicos, então Certo. eu tinha reuniões com prefeitos, né? Eu tinha reuniões lá com vereadores, com toda a Show. parte da política lá da área, né? Participava, inclusive, de projetos que tinham relação com a parte do povo, efetivamente falando, né? Porque o produto que eu trabalhei durante esses 23 anos é um produto de necessidade pública, né? Um produto que a gente não vive sem ele, é a energia elétrica, né? Tem como, né? Além de ser um produto que ele é altamente perigoso. É um produto que tem o Verdade. grau de risco 4, que já entra voltando para a parte de segurança, é um grau de risco 4 que as pessoas precisam estar muito bem desenvolvidas para conseguir trabalhar Entendi. e voltar para casa com a sua integridade física Esse sã. grau, esse nível 4, ele exige EPIs diferentes, ele exige treinamentos, conhecimentos exato, diferentes. O cara tem que exato. estar mais bem preparado, Tem então, que é estar isso? bem, muito melhor preparado para conseguir efetivamente executar uma atividade com segurança e dentro dos padrões e procedimentos Sim. das empresas, né? Então, voltando lá no item do desenvolvimento, de quem é o Fernando, Boa. passando por isso, eu ganhei alguns prêmios junto com a equipe, né? Nós ganhamos alguns prêmios por melhor desempenho. Isso tanto na parte operacional, quanto na parte de segurança do trabalho também, entrega de resultados,
parte orçamentária, financeiro, que é muito importante. Tava tudo enxuto, né? Tudo ali envolvido. E recebi uma proposta, efetivamente, para ir para Goiás, que foi o terceiro estado pra Goiás. que eu trabalhei, exatamente. Goiás Aí eu já fui... sem litoral. Sem litoral. Calor pra caramba. Calor, centro-oeste do país. Foi um desafio. Quanto tempo você ficou lá em Goiás? 3 anos. 3 anos. Mas e aí, gostou? Se adaptou? Olha, eu me adaptei melhor à questão litorânea do que ao centro-oeste, né? Mas era uma posição de diretoria, então eu fui convidado por essa multinacional para ser diretor de uma área. E como diretor, assim, aí eu entendi o que é realmente ser um executivo, Gerir, né? Gerir um time, uma empresa, né? Assim, eu respondia nessa empresa direto para o presidente, né? Entendi. Então, é um executivo muito, assim, é um perfil de executivo realmente diferenciado, Sim. né? E eu respondia direto para essa linha de liderança. Foi um período bastante conturbado, porque quando eu recebi a proposta para ser diretor dessa grande multinacional, foi justamente no período de pandemia. Caralho, você é louco. Pegou então, pau quebrando, né? Praticamente eu demorei quase um ano e meio para conhecer a minha equipe. Porque o nego não ia para a empresa, né? Não ia para a empresa. Então, foi daí também que começou a surgir algumas ideias de, olha, é possível você fazer um gerenciamento de processos, de pessoas à distância, desde que você tenha uma comunicação eficaz, uma comunicação bastante efetiva, que você tenha todo o planejamento muito bem desenhado, a delegação de responsabilidades para a sua equipe estar de forma clara. Sim. É possível que você faça a gestão à distância, né? Foi aí que você teve foi aí que eu tive um estralo. Falou, opa, calma aí, tem um negócio aqui, mano. Tem um negócio aqui, tem oportunidade aqui, mano. Principalmente voltado para a parte de gestão, certo, de processos, e também voltado para a parte de segurança, treinamento, desenvolvimento e tal. Ou seja, né? Todas as áreas que você já atende no físico, né? No presencial, você falou, cara, isso aqui também dá para fazer a longa distância também. A gente com um alcance muito maior. Chegando a muito mais pessoas, né? Chegando a muito mais pessoas. Quando você trabalha fisicamente em um local, você fica restrito a atender aquele pessoal que está com você naquele momento. Então, você vai fazer um treinamento, de desenvolvimento de liderança, por exemplo. Né? Quem são as pessoas que irão participar desse treinamento? São as pessoas que estão ali, localmente, dizendo. Sim. A partir do ponto que iniciou a pandemia, a própria corporação, ela já entendeu esse modelo. E ela falou, olha, nós temos uma oportunidade aqui, então nós vamos desenvolver os nossos líderes para que eles sejam os desenvolvedores, multiplicadores desse conhecimento para os demais colaboradores. Vocês foram a linha de frente. Nós éramos a linha de frente. A primeira informação que chegou, ao primeiro treinamento eficaz foi desenvolvido, foi com vocês. Foi conosco, exatamente. A partir daí que... Isso, exatamente. E eu tenho comigo de forma muito clara e transparente de que o líder, ele é a pessoa que efetivamente vai fazer com que as coisas aconteçam da forma mais efetiva e mais eficiente possível. Show. Então o líder, ele tem que ser muito bem desenvolvido, né? As empresas precisam investir no desenvolvimento da sua liderança. Principalmente no desenvolvimento da liderança que está na linha de frente com as equipes operacionais. É a comunicação, né? É a comunicação. E de que forma que a liderança aborda esse tema? De que forma que a liderança ela passa as necessidades lá para a sua equipe, que é liderada, direto? Sim. É de forma clara? A comunicação dessa liderança, como está chegando, exatamente. Caramba. E quando você assume um cargo de alta liderança, que você não está mais ali junto com a parte operacional, você começa a ver que existem falhas, existem arestas que têm que ser aparadas, tá? Para que a informação chegue de forma clara. Então eu tinha bastante reunião com a minha linha gerencial que era abaixo. Nessa época que eu fiquei em Goiás, eu tinha 4 gerentes abaixo. Certo. Eu tinha aproximadamente mais uns 12 a 14 coordenadores,
mais uns 12 a 14 engenheiros também, tudo abaixo. Caramba, muita né? gente, mano. Que era esse pessoal que gerenciava toda a minha operação. Né? Eu tinha E desses aí que você falou, cada um abaixo e tinha uma galera também, tinha né? uma galera Que também. eles tinham que reproduzir a mesma comunicação. Exatamente. Porque não adianta você comunicar legal com os linhas de frente seu e a comunicação deles não for chegar ruim, lá né? embaixo, exatamente. Então imagina Caramba. só, nessa época eu tinha um budget definido de 196 milhões de reais. Então eu tinha 196 milhões de orçamento Isso é louco. para gastar, né? Disponível, E de que né? forma que eu vou gastar esse dinheiro de forma eficiente, né? Então, como que eu vou atender todas as frentes, Sim. operacional, frente de segurança, todas as frentes, era esse dinheiro, né? Então você depende de que sua equipe ela seja muito bem desenvolvida para ela conseguir conduzir toda a operação, ser eficiente, entregar mais e tudo isso com segurança. O grande desafio está aí. Que é aí que é né? a parada, né? Atendendo o órgão regulador também, porque nós respondemos para a ANEEL. Sim. Então tudo isso foi um grande desafio, um grande aprendizado aí que eu tive dentro da minha carreira. Aí você, de Goiás, você foi pra onde? De Goiás eu fui para Fortaleza, para o Ceará. Eita, voltou pro litoral. Voltei pro litoral. Período de Voltou Goiás pro foi um litoral. período, assim, muito, muito bom. Tive um desenvolvimento muito grande. Certo. E aí eu saí de lá de Goiás, houveram algumas mudanças, enfim. E isso é totalmente natural, é normal, né? Mudanças dentro da empresa. Sim. E eu acabei indo para Fortaleza, para o Ceará. Você é louco. Foi meu Deus, Cara, que delícia. assim, até para passar pro pessoal que tá aí acompanhando a gente, foi um dos melhores lugares que eu tive a oportunidade de morar, de conviver com as pessoas. Qualidade de vida. Qualidade de Generoso. vida Lá, muito bom. Eu tive a oportunidade, o privilégio de conhecer o Ceará, mano. Eu fui pra Fortaleza. Certo. Praia do Futuro. Sim, eu morava lá perto, inclusive. Irmão do céu, que lugar é? Eu não queria voltar. Priscila, minha esposa, ela tá ligada. Então eu falei, ó, não sei, hein? Acho que ou você vem pra cá ou eu fico. Que lugar gostoso. As pessoas de lá, mano. As pessoas de lá são maravilhosas, velho. Acolhedoras. Fora a comida é maravilhosa. As praias, mano, continua. Porque não dá pra... Lá é Inclusive, fantástico. um beijo aí pro pessoal de Fortaleza, Emanuel, Jeová. Agora eu falei o nome de dois, lascou, porque tem uma galera. Ó, beijo pra todo mundo, mano. Sintam-se lembrados. Abraçados também. Então, assim, foi uma experiência muito, muito legal também, porque eu lá em Fortaleza, ainda em Goiás, eu assumi um cargo de gerente corporativo na área de segurança do trabalho. Certo. Eu também fui técnico de segurança no passado, né? Antes de toda essa linha de liderança, todo esse desenvolvimento com processos. Então, ainda assumi a parte de gerente corporativo de segurança do trabalho, ao qual eu era responsável por 53 contratos espalhados em todo o estado de Goiás. Né? Um grande desafio. Nós tivemos acidentes lá, acidentes fatais, inclusive. É nessa hora que é testado o profissional, não é o generoso? Exato. Porque eu fico pensando sempre nisso, né? Eu tava até comentando com o cara da CRE Extintores, veio aqui. E eu falei, vender extintor é da hora, é legal. Falei, mas e na hora que o bicho pega, irmão? Como que é a experiência? Me conta, né? Como, na hora que o pau quebra mesmo, irmão. Então, eu acompanhei esse episódio de vocês. Na parte de extintores, inclusive essa é uma atividade que dentro da consultoria e engenharia de segurança do trabalho, a FGSeg, nós também iremos prestar esse serviço. Show. Eu acho que a parte de você organizar toda a questão de extintores é você conseguir desenvolver as pessoas, treinar as pessoas para utilizar o equipamento. Corretamente, né? É você ter um corpo de brigada de incêndio efetivo. Sim. São pessoas que conseguem efetivamente avaliar o risco, entender qual é o tamanho da chama, que tipo de chama, qual que é o tipo de material, de combustão, para conseguir definir qual tipo de extintor que vai usar, para conseguir entender se eles conseguirão fazer o primeiro combate ou se já tem que... Entendeu? É isso aí. Fazer toda a varredura do prédio, fazer toda a parte de evacuação. Então, sinalização. Tudo isso é treinamento, porque você pode ter uma empresa, um estabelecimento, né? Que nem aqui onde nós estamos aqui no estúdio, que ele tem todos os extintores corretamente, tudo de acordo com o que manda a legislação. Isso. Só que nesse momento, se acontece um sinistro aqui dentro, pega fogo. Mano. E aí? Deu ruim. Nós temos aqui um corpo de brigada de incêndio bem treinado, que vai conseguir
orientar. Imagina que você não sabe nada. Pegar o equipamento. Igual houve na Botkiss lá. Os caras não tinham Exatamente. treinamento, o cara pegou o extintor, mano, e jogou o extintor na chama. O Exatamente. que acontece? O bagulho explodiu, né? Né? Aí foi pro arrebento mesmo. Então, assim, por isso que eu bato tanto na questão de desenvolvimento, questão de Que é isso treinamento, que a sua empresa desenvolvimento. faz hoje, Vai Generoso. fazer também, exatamente. Um dos pilares é o treinamento. Pra quem tá assistindo agora, se a gente quiser dar uma brifada agora sobre a FGE SEG, Aham. o que vocês fazem hoje? Qual que é o tipo de serviço que você chega pro cliente final, pro cara que tá comprando, falar, eu quero Generoso na minha empresa. Vocês Certo. fazem isso? Você ainda presta serviço para as empresas fixas? Você tem um produto agora que alcança muito mais pessoas? Explica um pouquinho da FGE SEG, Segurança e Saúde Ocupacional. Esse é o melhor time do mundo, é quando acontece isso aqui, meu irmão. Exato. Tá vendo aí, ó? Você viu isso? Então, assim, passando por toda essa experiência, eu entendi que, cara, é uma missão que eu tenho de vida ajudar as pessoas. Propósito. Né? É um propósito que eu tenho de Da vida. hora. É ajudar as pessoas. E dentro dessa experiência toda, uma experiência muito saudável, eu entendi que eu conseguiria, de forma mais ampla, alcançar um número maior de pessoas. Certo. E foi por isso que eu decidi abrir a consultoria e assessoria, né? Que se chama FGE SEG, é Fernando Generoso Engenharia de Segurança do Trabalho. Boa. Né? Boa. Então, surgiu através dessa experiência de que eu gerenciava contratos de empresas parceiras, empresas terceirizadas, Tá. e eu realmente identifiquei, e é notório isso, o quanto essas empresas precisam de ajuda de profissionais qualificados, né? Tem um déficit, então. Muito grande, Fê, muito grande. Só para você entender, eu trabalhei durante 17 anos em São Paulo, numa grande corporação. Eu presenciei um acidente fatal, Aqui em São Paulo. aqui em São Paulo. Eu era da área de segurança na época, eu era técnico de segurança. Esse acidente, ele não foi de origem elétrica, ele foi um acidente que foi um atropelamento, Puta. mas que o nosso colaborador veio a óbito, né? Então, dentro desses 17 anos, eu presenciei apenas esse, que eu não posso dizer apenas porque assim, nós não podemos aceitar. Acidente Sim, tem não, que é ser tolerância inaceitável. zero, É inaceitável. tá? A meta é zero acidente. Quando eu fui para outros estados, eu cheguei no Rio de Janeiro, eu já tive um acidente fatal Meu Deus. dentro da minha equipe. Chegou de boas-vindas, né? Eu falei, Seja cara, bem-vindo ao Rio de Janeiro. como toma. assim? Fiquei 17 anos dentro de uma empresa, eu não via isso acontecendo. E quando pensa que não, um colaborador nosso sofre um acidente na rede e morre. Cara, isso é inadmissível. Inadmissível isso. Presumo eu. Era uma parada que, tipo, era normal pros caras lá acontecer isso aí. Eles não davam a devida importância Exato. que você levava aqui em São Paulo, que, pô, em Exato. 17 anos você teve um óbito. Exato. Em horas, meses de Rio de Janeiro, você já presenciou 2 óbitos. Exato. Então, assim, os caras não estavam levando a sério Não. a parada de segurança, né? E aí é onde eu falo que a liderança tem uma missão Mas uma muito pergunta, grande você acha dentro que desse é processo. por questão cultural, Questão cultural. regional? Cultura. O que é? Porque segurança do trabalho é uma cultura, né? Segurança do trabalho, não adianta você achar que a segurança do trabalho você vai fazer para os outros verem. Sim. A grande maioria dos operacionais, infelizmente ainda, faz segurança por quê? Porque o técnico de segurança vai vir aqui me chegar, fiscalizar. vai embaçar e vai multar. Porque meu responsável vai vir aqui, porque eu não vou pegar minha produtividade, porque eu vou receber uma não conformidade. Entendi. E essa cultura que precisa ser mudada, Sim. né? Então, a segurança do trabalho, ela precisa estar enraizada nas pessoas, Show. né? E quem é a voz forte que vai fazer isso acontecer dentro de uma corporação? É a liderança É o líder imediata. que tá conversando lá, né? Se a liderança imediata ela não acredita na segurança do trabalho, a equipe dela não vai Mas acreditar. Não vai. Aquilo, se eu não compro, não Você tá não vou entendendo? vender, né? Exatamente. Tem como. Então, como é que eu vou fazer com que as pessoas acreditem que a segurança do trabalho é um valor, se eu não acredito, né? É onde entra a FGSEG, né? Então, que tipo de trabalho que eu vou prestar na FGSEG hoje em dia? Vou prestar todo o trabalho de adequação estrutural de uma empresa, Show. presto trabalho
parte documental, adequação com relação a atendimento a requisitos legais, né? Porque qual é a base que nós temos? É você atender o que é o requisito legal. Então, o que que pede o requisito legal? Pede que você tenha a documentação adequada, pede que você tenha uma parte de brigada de incêndio, extintores, assim como nós comentamos, adequada. Pede que os colaboradores tenham treinamento, né? Porque eu vou colocar um colaborador Treinamento meu... esse que você também Também, proporciona, que você tem os seus exatamente. módulos de treinamento, tem tudo Exatamente. Tem mais de organizadinho. 100 treinamentos na plataforma. O cara da empresa não vai ter preocupação Com zero. nada. Com Ele nada. vai falar, generoso, é você que cuida dessa parte, eu preciso... Aí tem as obrigações lá que você fala, ó, isso aqui eu cumpro, isso aqui eu entrego, isso aqui eu faço, e aí você só... A garantia que eu dou dentro dos contratos é a seguinte: nós vamos chegar a 0 acidente. Show. É essa a garantia que eu trago. Show. Garantia de que o contratante ele não vai se preocupar mais com multas, por exemplo, porque o estabelecimento dele não está adequado. Entendi. Né? Então, toda essa parte legal e de garantia de requisitos legais, que é a base que existe dentro de um processo de segurança do trabalho, tá? Isso a FGSEG ela entrega, Certo. tanto como consultoria, quanto como assessoria, né? Porque são coisas distintas, né? A consultoria, nós vamos lá no local, nós fazemos um levantamento, nós entregamos, desenhamos um diagnóstico e entregamos para a corporação. Uma construção, por exemplo, né? As empreiteiras aí. Você Isso. chega lá no local que está sendo a construção, você já vai ser de cara, você já tem um olhar já. Uhum. O cara tá usando PI, não tá. Isso. Putz, tá tudo errado, tudo desconforme. Uhum. É, a parte de banheiro químico também entra, né? Entra tudo. Entra tudo, Entra né, tudo, mano? entra Tudo é tudo. segurança, tudo nesse Tudo, lugar tudo. o risco é grande em todo Uhum. lugar, né? E eu falo mais, a parte da adequação da empresa, ela tem uma relação muito forte, inclusive, com a produtividade, com a eficiência da equipe. Porque quando a equipe ela está Entendi. num local, é um local agradável, é um local que entrega um banheiro, um O cara se vestiário, sente seguro. o cara se sente seguro, entende? Ele não está num local que ele se acha pouco valorizado. Ele né? fala, meu chefe tá cagando se eu vou morrer aqui ou se eu não vou. Ele Entendeu? quer a obra, quer Ele o quer a produto, obra, quer o serviço, exatamente. quer... Então, isso com certeza traz a prática, né, da segurança de forma adequada, ela traz um conforto maior para a equipe Entendi. se sente melhor valorizado, né? Ela se sente melhor preparada. Então, a empresa investe em treinamento, a empresa investe na capacitação dos seus colaboradores. Show. Isso, assim, eu falo por experiência minha própria, cara. Você viveu isso, Cara, né? eu vivi isso. Isso melhora, assim, consideravelmente a parte de entrega de serviço, qualidade do Performance. serviço, performance, Show. assim, de você ter maior disponibilidade dos colaboradores, porque é muito normal você escutar as empresas falando, né? Ah, meu, eu tenho uma parcela muito grande porque meus colaboradores faltam muito, Sim. eles entregam muito atestado. Por que que isso está acontecendo? Qual que é a Né? raiz Qual do é a problema, causa né? raiz, né? Inclusive, causa raiz é uma das ferramentas utilizadas quando você vai fazer uma análise de um acidente, por exemplo, né? Então, nós temos uma metodologia que ela é embasada em cima é um modelo de árvore de causas, Show. que é um modelo de análise de acidentes, né? Então, você precisa chegar na causa raiz disso tudo. Né? Então, qual é a causa raiz? Por Pode que ser que um o colaborador... psicológico do cara que não estava Exatamente. legal. Exatamente. Pode ser, às vezes, uma pressão que ele está sofrendo dentro do Exatamente. ambiente de trabalho. É isso aí. Uma É, carga excessiva de tá trabalho, trabalhando tudo uma, errado, os uma horários. jornada muito grande. Isso entra também na segurança, ou Entra generoso? também, A parte entra da também. carga horária, às vezes o cara tá muita hora extra, tá ligado? Trabalhando acima Exatamente. do horário, desempenhando outras Fadiga. funções que não fazem parte do dele, sabe? Aqueles caras que se entregam mesmo, né? Tudo isso é parte de segurança do Caramba, trabalho. mano, é uma responsa, hein, irmão? Tudo isso é parte de segurança do Por isso trabalho. que os Então, caras não dão conta. não dá conta. E muitas vezes a empresa, ela acha que, olha, eu não preciso contratar uma consultoria, eu não preciso contratar uma assessoria, Sim. porque ela acha que dentro do escopo do time dela, ela acha que ela consegue tocar tudo Roda isso. sozinho, no automático. E na verdade, assim, o que eu costumo... o que eu observei em todas essas passagens que eu tive, em todas essas empresas que eu trabalhei, é o seguinte:
A parte operacional, o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, o coordenador, eles têm que estar preocupados com a operação, Certo. né? Então, quando eu tiro, por exemplo, um técnico de segurança para ficar fazendo atividades burocráticas, atividades internas, eu tô cobrindo o pé e tô descobrindo a cabeça. Entende? Algum lado vai deixar de ser Vai visto. sofrer, né? Então, eu preciso que essas pessoas estejam efetivamente no campo, Certo. acompanhando a parte operacional, entendendo as dificuldades que a parte operacional tem, para que eles consigam trazer subsídios para a gente Certo. trabalhar, definir os pontos de melhoria, construir um plano de ação eficiente, eficaz e colocar isso para rodar, né? Então, assim, a gente escuta muito falar, a segurança, ela atrapalha. Por que que ela atrapalha? Como que pode, né? Por que ela atrapalha? Porque eu demoro muito para fazer os procedimentos todos de segurança. Entendi. Por exemplo, o colaborador precisa executar um trabalho em altura. Ele tem que ele é treinado, ele tem que colocar todos os EPIs dele, um cinto paraquedista, colocar a linha de vida, colocar o trava-quedas. Legal. De coisa. E ele acha que ele é pouco eficiente no dia de trabalho dele por conta dos procedimentos de segurança. O tempo que ele demora para montar o equipamento de segurança dele, Exatamente. que vai proteger a vida dele. Ele acha que isso Eu acho que todo demora. investimento vale, né, irmão? Mas quando você para observar, Felipe, você vê uma equipe que ela tem um horário de plataforma, digamos assim. Plataforma é o horário, desde o horário que a equipe entra até o horário que ela sai ou que ela inicia o turno dela de trabalho. Entendi. Então, quando você começa a fazer uma análise da utilização do tempo, que é algo que dentro da FGSeg nós também fazemos, né? Esse estudo de eficiência, utilização do tempo, você entende, chega à conclusão de que algumas equipes elas são pouco eficientes, não é por conta da execução de um procedimento de segurança, Certo. e sim porque ela é pouco eficiente no horário de plataforma, que é o horário que ela entra até o horário que ela executa a primeira atividade. No horário de retorno, por exemplo, para a base, onde ela termina o último serviço e recolhe para a base. Então, se você pegar um dia de trabalho aí de 10 horas, 9 horas de trabalho, em média, as equipes elas perdem de 2 a 2 horas e meia só nessas duas pontas. De trânsito, de retorno e ida. Não, sem contar trânsito. Sem contar o trânsito, né? Sem contar trânsito. Eu tava fazendo os cálculos, o cara... Porque a partir do momento que o cara tá na empresa, ele já tem que estar, a parte da segurança tem que estar em dia, né? Em dia. Generoso. Porque Exato. eu lembro que nas empresas que eu trabalhei, era isso. Você entra no lugar, você já tem um monte de coisa que você precisa, regras tal, que você precisa seguir. E eu lembro que eu tava coberto... Na época da Globo, por exemplo, eu manuseava a câmera lá com o pessoal, fazia toda a parte de técnica e eu também dirigia o carro junto com o jornalista e com o cinegrafista. Certo. Era 2 funções que eu tinha. E os caras se preocupavam, os caras que cuidavam do carro se preocupavam mais com a gente do que a parte de equipamento. Porque o cara falou, Felipe, a partir do momento que você tá dentro do carro, irmão, se der uma merda, é nossa responsa. É segurança, então o pneu tem que estar em dia, o seguro do carro tem que estar em dia, água, óleo... Mano, os caras olhavam o carro todo dia, irmão. Todo dia. Os caras não davam sopa, velho. Você sabe como chama isso? Não faço ideia. Checklist diário de veículo. Show. Isso cara que tem frota. Isso é uma Vou obrigatoriedade. dar um boi aí pra uma empresa aí, falar o nome dela. Uma Localiza da vida. Localiza. Tem uma porrada de carro. Todo dia, a pessoa que for utilizar o veículo, ela precisa preencher um checklist, onde ela vai fazer uma inspeção em todo o veículo, ela vai entender como que tá pneu. Aquele se o carro tá desenhado, meio que desenhado no papel, aí você vai dando... Isso, exatamente. Você vai ticando. Eu, por exemplo, dentro da FGSeg, eu tenho um checklist padrão, também dentro da FGSeg, para alguma empresa que precisar dessa consultoria, dessa assessoria, nós temos checklist e eu consigo desenhar o checklist de acordo com o que você precisa. Show. Isso para todas as atividades, não somente para atividade de trânsito, por exemplo, de veículo, né? Então, existe, por exemplo, dentro de uma inspeção veicular de saída, existe a inspeção dos pneus, né? Certo. Então, como é que você vai fazer a inspeção do pneu? Você conhece lá o TWI, por exemplo? Você entende como o treinamento e o desenvolvimento é importante? O cara tem a responsa de fazer a inspeção no pneu, mas ele não sabe. Ele vai falar, ó, que ele tá com um pelinho...
Você Ele lá não entende? comeu tanto. Pra mim, eu posso avaliar que aquele pneu tá bom, mas você pode avaliar que o pneu não tá. Caramba, Generoso, é muita gente que precisa de treinamento, irmão. Muito, muito. For parar eu tô parando pra pensar aqui, ó, é porque tem que vir lá de cima a comunicação, né? Exato, exato. Caramba, Então, que assim, da Fê, hora, irmão. essa que é a essência do trabalho. Por isso que eu falo que a segurança do trabalho, ela precisa estar enraizada nas pessoas. Sim. A liderança das empresas, grandes ou pequenas empresas, elas precisam entender qual a importância deles dentro de um processo de segurança do trabalho, Certo. né? O quanto a segurança do trabalho, de forma proativa, ela pode trazer para você um lucro, assim, inestimável Sim. dentro do seu negócio, do seu processo, né? Primeiramente falando que quando você tem um acidente do trabalho, por exemplo, você perdeu aquela mão de obra. É um cara a menos no time, Então, uma mulher a menos no time para o ali. empresário que não acredita em segurança, mas que ele olha especificamente para a parte Só financeira, pros números. que é uma realidade que nós Sim, temos, sim. quando a gente para fazer algumas contas, né, e entender quantas pessoas nós tivemos acidentadas dentro desse ano. Entendi. Tivemos X colaboradores que se acidentaram, né? Quantos dias perdidos Putz, nós tivemos? Qual foi o déficit de mão de obra que a gente teve aí? Aí for somar essa Existe. galera dos atestados, né? Exatamente. Aí existe a taxa de frequência, a TF e a TG. Entendi. Taxa de frequência e taxa de gravidade. Taxa de frequência, ela vai avaliar, por exemplo, qual é a frequência em que acontecem os acidentes. Entendi. E a taxa de gravidade, ela está atrelada à quantidade de dias perdidos, Entendi. né? Então, eu tenho uma frequência X de acidentes e eu tenho uma gravidade Y desses eventos aqui, né? Então, de acordo com a gravidade, eu tenho uma quantidade de dias perdidos. Entendi. E quando você coloca isso na ponta do lápis, meu amigão, você vai número falar, olha fica só, eu louco. perdi esse colaborador, eu tive que pagar Pagou pra ele ficar parado. para ele ficar pra não parado, produzir, né? e eu perdi o quanto esse colaborador iria produzir também. Então tem a Né? soma dos Então, negativos aí, né? exatamente. O negativo de que ele deixou de produzir, mais o negativo que você tem que pagar pra ele ficar em casa. Exatamente. Então, Caramba. parando para pensar, de forma proativa, é onde entra todo o processo de segurança do trabalho e que, por experiência própria minha, eu vivi isso, eu sei o quanto isso impacta, porque em um momento da minha carreira que eu fui diretor, eu entendi, eu vi, eu sofri com perda de colaboradores. Caramba. Né? Sem contar toda a questão de Ministério do Trabalho, as multas Sim. que são aplicadas, enfim, é uma preocupação que ela pode e deve ser evitada, tá? Um ambiente de trabalho seguro é um ambiente de trabalho agradável, é um ambiente de trabalho em que as pessoas irão produzir mais. Show. E dentro da FGSEG é a essência do trabalho, que é prestar uma consultoria, prestar uma assessoria. Então, assim, voltando um pouquinho lá, em que tipo de trabalho que a gente entrega, né? Toda a parte de adequação documental, PGR, PCMSO, PPP, LTCAT, cara, ficha de EPI, toda a parte de treinamento, tem a parte do E-Social agora também. E-Social, o que é? Dentro do E-Social é uma plataforma do governo, tá? Governo federal. Então, o E-Social, ela está, assim, de forma clara, Sim. digitalizando tudo que era em papel, está sendo Tudo digitalizado. Da parte burocrática que a gente tinha que ir em algum lugar para fazer. Exato. Agora... Tudo tem que ser informado para o governo, tudo. Entendi. Né? Entra bastante a parte administrativa. Então, você tem lá a parte de RH da empresa. O RH ele tem uma responsabilidade muito grande com o E-Social. E agora também existe a parte de responsabilidade da segurança e saúde com relação ao E-Social também. Certo. Então, por exemplo, eu tenho um PCMSO, né, um Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Caramba. Dentro desse programa de controle, o PCMSO, existem todos os, por exemplo, os exames médicos que cada colaborador precisa fazer perante a sua função dentro da empresa. Entendi. Então, você é motorista... O seu exame médico é diferente de um colaborador que é eletricista, de um colaborador que é serralheiro, de um colaborador que trabalha em espaço confinado. Eu já fiz esses exames aí, de quando você entra na empresa, que você tem que fazer fazer admissional. Lá, o admissional.
eu acho que eu conversei com uns 10 caras que tava comigo, assim, ó, Ah. de diferentes áreas, mano. Uhum. E a gente passou pelo mesmo médico, era a mesma Aí, ó. coisa. O cara, Passou. legal, Vai lá. bora, marcha. Entendeu? Então, dentro disso, tem o ASO, né? Que é o Atestado Certo. de Saúde Ocupacional. Então, o PCMSO, o ASO, ele tem que seguir o que o PCMSO manda. Entendi. E essa documentação toda, ela precisa ser delegada, aplicada lá para o governo do estado, Certo. né? Para o governo federal, na verdade. No caso, esse E-Social aí. Que é o que entra o E-Social. Então, as empresas hoje estão adequadas ao E-Social voltado para a parte de segurança? Uma pequena parte. Entendi. Então, as empresas precisam desse trabalho, dessa assessoria, desse direcionamento com relação ao atendimento ao requisito legal. Sim. Quando eu falo de E-Social, eu estou falando nada mais, nada menos de atendimento a requisitos legais. Só Né? coisa Que é um tem pilar. Obrigação da empresa, né? Exato, é um pilar que nós entregamos dentro da consultoria e engenharia de segurança do Fernando Generoso, Show. né? Que eu estou ansioso para contribuir com todos vocês aí. Tenho certeza que eu consigo ajudar junto com a minha equipe e que nós vamos deixar a sua empresa dentro do que tem que ser um brinco, zero acidente, colaboradores bem desenvolvidos e o principal de tudo, contem conosco para desenvolver a sua liderança. A sua liderança é o ponto-chave para a mudança de cultura, para enraizar a parte de segurança do trabalho e atendimento aos requisitos. É a liderança imediata que vai fazer isso acontecer. Tá? Agora tinha que ter uma plateia agora aqui. Mano, você fala muito bem, velho. Obrigado. E eu vou dar a prova social aqui, que o Generoso faz o trampo, que ele tá falando. Como eu falei, a gente trabalhou junto para um determinado cliente, nós fomos contratados para fazer parte de um time lá, e o Generoso chegou, velho, e ele mudou a comunicação, que era onde pecava, né? Era um time lá que a gente tinha e eu tava pecando na comunicação. Generoso veio, botou ordem na casa, botou o negócio para rodar, a comunicação melhorou 1 bilhão de %, nós tínhamos horários para trabalhar, a gente tinha uma... Enfim, mudou. Eu tô dando a minha prova social de relação de trabalho com o Generoso. Então, se num timinho, que era pequeno, ia ficar mais fácil de controlar, ele deu um show, pelo menos pra mim, Generoso. Eu posso falar que eu era um profissional antes de conhecer você e me tornei outro profissional depois que eu comecei a trabalhar com você. Eu gosto da minha comunicação, sempre gostei. Mas eu tava pecando, cara, que eu não tava conseguindo me comunicar com você no começo. Falei, mano, aonde que tá? Eu falei, preciso aprender com esse cara. E aí a gente para de falar um pouquinho, observa mais. E aí eu vi a sua postura, a forma como você trabalhava, o porquê de você tá falando. Eu falei, velho, tudo faz sentido. Aí mudou, é quando você liga a chavinha, mindset, né? a chavinha vira, liga exatamente. a chavinha. Então, mano, é agradecer mesmo e pra falar pra você, dono de empresa. A segurança no trabalho... É segurança no trabalho, é para todo mundo. Todo mundo precisa ter o tipo de trabalho que ele fornece. Então você que tem empresa aí, você que tem loja, é para todo mundo. Você que tem um time de colaboradores, você que tem um local que você trabalha. Enfim, chama ele. Só pergunta, falou Generoso. A forma como eu tô trabalhando tá correta? É uma assessoria que você dá, uma consultoria, não é? Isso, exatamente. Então o cara pode chegar para você e perguntar, meu irmão, só me fala se eu tô trabalhando certo. E aí ele vai pontuar. E aí você vai descobrir que você tá tudo errado. Aí é onde entra o nosso trabalho, né? Então, a gente presta o serviço de adequação? Também, nós prestamos. Então, posso ir lá na sua empresa, fazer lá né, uma dinâmica de entender, avaliar toda a parte documental, fazer uma vistoria na sua empresa e desenhar um diagnóstico? Sim, correto. Dentro desse diagnóstico... Geral, né? Fica a critério da empresa. Se a empresa, olha, eu quero contratar os seus serviços, que eu garanto a entrega com qualidade, tá? Ou procurar uma outra empresa. Mas um diagnóstico... que você consegue atender também camadas, né, Generoso? A empresa contrata... esse serviço aqui eu tenho, mas esse módulo que você fornece aqui de treinamento eu não tenho. Isso. Quero contratar a sua assessoria na parte de treinamento. Eu quero na parte de geral. Enfim, você consegue atender todo mundo, né? Consigo. Nós temos treinamentos, né? Que, assim, eu não canso de falar que o desenvolvimento de pessoas, o desenvolvimento de processos, ele é, assim, é o coração de uma empresa, né? Certo. Quando você tem processos bem definidos, quando você tem procedimentos e quando você tem as suas pessoas treinadas e habilitadas, a chance de você ter sucesso, ela é muito alta.
Muito alta mesmo, Fê. Então, parte de treinamento, nós temos treinamentos que são operacionais, treinamentos de formação e treinamentos de reciclagem também, né? Então eu consigo ir lá na sua empresa, fazer um treinamento para o seu público operacional? Consigo. Show. Depois desse treinamento, que foi um treinamento de formação, todos eles seguem todos os parâmetros legais, tá? Inclusive, são todos ministrados por engenheiros de segurança, por técnicos, tá? Por enfermeiros do trabalho. E posteriormente a isso, existem treinamentos, dependendo da área de atuação, que ele precisa de reciclagem. Entendi. E nós também entregamos treinamentos de reciclagem. Esse tipo de treinamento também. E a plataforma nossa, da FGSeg, ela é uma plataforma muito legal, que ela possibilita os treinamentos de forma EAD, à distância. Caramba, show. Então, você não precisa mais parar a sua operação toda, colocar a sua operação toda dentro de uma sala. Tirar a galera de lá do Tirar a galera... posto. Não precisa. Então, você consegue passar um acesso à plataforma. Toda a plataforma é ministrada por engenheiros, né? Assim, eu fiz os treinamentos, né? A galera capacitada. Sim. Eu gostei demais, né? É uma parceria que eu tenho e que, de forma muito clara e transparente, os profissionais eles conseguem atingir e passar a informação para o colaborador. Então, o colaborador ele pode acessar do celular, de um tablet, trajeto, do notebook. Casa, ele pode fazer. Lógico que Caramba, a empresa... para a empresa isso aí, mas, economicamente falando, é muito sensacional, bom. É né? muito Você não bom. para a operação, né? Exatamente. Então, assim, a empresa, ela não necessariamente... Assim, eu falo mais, né? Porque para a empresa ministrar um treinamento presencial, precisa ter uma estrutura. Precisa ter uma sala, precisa ter as carteiras, né? Para os alunos sentarem, toda a parte de apostila. Precisa ter tudo isso. Certo. Tem que ter um profissional ali dedicado a isso, né? E quando a gente fala de um treinamento EAD, um treinamento através de uma plataforma, você já não precisa de todo esse investimento, entendeu? E você consegue, por exemplo, colocar para os seus colaboradores uma meta, digamos assim. Sim. Se for um treinamento de reciclagem, por exemplo, de 8 horas, certo. Você consegue colocar para os seus colaboradores que ele faça 1 hora e meia por dia, por exemplo. Caramba, tranquilinho, né? Ó, você vai ter 1 hora de almoço, você pode estender o seu horário de almoço e fazer 2 horas. Você vai fazer o seu almoço e vai fazer mais 1 hora de treinamento. O colaborador vai falar o quê, mano? Já vou ficar ligeiro aqui. Na hora do almoço, já bota aqui no celular, no que tiver pra rolar, vai bater no rango, vai assistir no treinamento, usa as 2 horas, em vez dele gastar, sei lá quantos, 8 dias pra fazer, em 4 dias ele matou ele matou o treinamento dele, exatamente. E o melhor de tudo isso, né? A plataforma EAD de treinamento, ela possibilita um tipo de treinamento on the job. O que é o treinamento on the job? É o colaborador, ele fazer um treinamento na atividade. Então ele vai estar no dia a dia dele de trabalho ali. Ele vai estar vendo, por exemplo, atividade dele. Como fazer uma amarração de uma linha de vida. Ele vai passar por aquele módulo ali no treinamento dele. Entendi. No meio do dia. Aí ele vai sair desse treinamento e ele vai aplicar ali no campo. Na hora ali. Na hora, porque o próximo serviço dele, ele vai ter que lombar uma escada. Caramba. E vai ter que fazer a amarração da linha de vida, né? Então, se ele tem alguma dúvida... Pode falar? A linha de vida é a escada quando você bate no poste e joga faz aquelas voltas nela e dá o nó e tal, é isso? É uma corda que ela fica, eu trabalhava na net, pô, com aqueles carrinhos em cima. Sim. Nossa, muito. Agora você falou linha de vida, eu lembrei do EPI. Eu caí de cima do poste, mano. Aí, tá vendo? Em Mariporã. Sabe por quê? Porque eu não usei o EPI. Eu tinha um linhão pra bater. Aí eu e o parceiro, irmão, essas postes aqui é rapidão. Generoso. Eu batia a escada, subia, fazia amarração, descia, puxava a escada, próximo poste. Aí teve um que eu peguei que era aqueles postes de madeira. Sim. A hora que eu bati a escada, ele já meio que deslizou. Aí eu falei, mano, até eu pôr o cinto, até eu fazer marcha. Subi. A hora que eu subi, irmão, a escada... Aí eu já não peguei, mano. Caí da altura de um poste, assim, ó. Quebrei o braço, gastei a cara. Aí o cara me enfiou no carro da telefônica, me levou pro hospital de Mariporã. A hora que eu cheguei no hospital de Mariporã, deu 40 minutos, adivinha quem foi a primeira pessoa que chegou lá pra me ver? O cara da segurança do trabalho. Ele falou, e aí, irmão? Aí eu fui pra caixa lá e deu mó BO pra empresa, mano, mó BO. E a culpa foi minha, né? Aí eu vou te falar,
no final das contas, fica um recado aí para você, colaborador. No final das contas, o prejudicado é quem sofre o acidente. Foi mesmo. Vou usar como exemplo agora o caso do Felipe. Foi mesmo. Você passou por um treinamento, a Passei. empresa disponibilizou para você os equipamentos Bonitinho, não posso nem e falar você que não tava ruim. utilizou. Porque era mais rápido. Mas você não utilizou porque, olha só, que maluquice que a cabeça do ser humano é. Por que você não utilizou? Porque você queria entregar o serviço para a empresa de uma forma mais eficiente, mais rápida. Sim. Você colocou sua vida em risco Pra acelerar o trampo. para acelerar o serviço para sua empresa, cara. Foi E a isso sua mesmo. empresa tá falando, sabe o que para você? Eu não quero que você faça assim. Não é Eu quero desse que jeito. eu te dei um treinamento, eu tô dando os EPIs para você e eu quero que você faça de acordo com os procedimentos. E você não Em fez. tese, sim, porque os caras ficavam me cobrando. Ó, precisa instalar isso aí, tá todo mundo sem telefone na região. Você precisa fazer 8 postes hoje aí, tem que Então, acelerar. Mas eles falavam para você, faça esses Só que 8 eles não postes falaram aí sem sem fazer EPI. segurança. Não, nem a pau. É, É a aí- comunicação, É irmão. a comunicação. E aí onde eu vou te falar. Eu tô batendo bastante na tecla de que a liderança é o divisor de águas, não tô? Uhum. Porque a liderança, ela é responsável em identificar quais são os pontos de ineficiência dentro da operação, Certo. desenhar um plano de melhoria e aplicar, para que o colaborador consiga executar os 8 ou 9 serviços Faz, dele, fazer, fazendo todo o procedimento de segurança. seguindo, Você entende? seguindo, né? Tem que Então, fazer. Então, como é que eu não poderia dizer que a liderança imediata ela é corresponsável ou até mesmo responsável direto por esses processos, né? Verdade. Lógico que entra uma questão comportamental, que é a questão do colaborador. O colaborador, ele foi treinado, ele tinha os EPIs, mas ele não usou todos os EPIs, né? Existe uma responsabilidade e existe uma questão cultural aí dentro? Existe, existe, né? Só que no final das contas, o maior prejudicado é o próprio colaborador. Porque dentro das análises de acidente, em 90%, aí 95% das análises, a causa raiz definida é comportamental. O colaborador, ele não seguiu o que ele deveria ter seguido. Aí a gente entra em uma série de discussões aqui, né? Sim. Uma delas é a comunicação que está chegando para o colaborador. É uma comunicação eficaz? Sim. O colaborador, ele está entendendo efetivamente o que ele tem que fazer, É isso mesmo. né? É isso mesmo. A liderança, o técnico de segurança, as pessoas que estão ali acompanhando tudo isso, eles estão vendo a dificuldade de cada colaborador em entender um procedimento, O em meu chefe seguir. era gente boa. Só que Aham. ele era rusticão, né, mano? O cara das antigas, de Mariporã lá. Reis, acho que era o Reis. Ah. E aí ele falava assim, ó, bichão, vai lá. 8 postes, mano. Bateu escada, subiu, ligou, grampeou, já era. Vamos bater a meta hoje, mano. Aí, Vambora. Eu faço esse negócio aí com o pé nas costas. Ele era um cara mais assim. Aham. Mas de fato, né? Tinha umas escadas que a gente batia rapidão, mas no meu caso deu bosta. É. Assim, eu também não posso ser também. Quando eu entrei na empresa em 2001, quando eu comecei a trabalhar com área de risco. Foi em 2001. Os processos de segurança eram como hoje? Não. Não era como hoje. Diferente, né? Totalmente diferente. Cinto paraquedista, ele foi aparecer no setor, sei lá, cara, em 2008. Que era aquele de encaixar na perna Exatamente, mesmo. 2008. Até então, o cinto que nós usávamos era um cinto, um talabarte de posicionamento. Era só um cinto aqui, abdominal. Aí você fica pendurado assim, né? Cara, é uma loucura. A gente subia no poste. Você pegava um Isso é poste doido, 23 aí, um poste com Grande. 14, 15 metros de altura. E você tinha que se deslocar, se jogar lateralmente assim para fazer a amarração de um cabo, só com um cinto Só com- abdominal, como se fosse os. Cara, Tá assim. maluco, E a velho. gente olha hoje e a gente vê, cara, olha como foi a evolução, né? Sim. Então, o legal disso é que eu passei por essa Você fase acompanhou em toda que toda a evolução da Da parte hora. de segurança, a parte de procedimentos, a parte de treinamentos. Sabe né? o que fazer, sabe o que não fazer. Exatamente. Tá tudo Como muito melhorar. caminhado, né, irmão? Exatamente, Fê. Então, Show assim. de bola, show de bola. A experiência que eu gostaria de trazer aqui, né, para todos os nossos ouvintes aí, para as pessoas que acompanham,
até para as pessoas que vão acompanhar também Show. todo o processo aí da FGSeg, é realmente um processo de mudança cultural, é um processo de desenvolvimento, Show. tá? A essência do trabalho, da prestação de serviços hoje que eu executo dentro da empresa, é uma questão muito cultural, né? É desenvolver a cultura de segurança dentro de um processo, Sim. tá? É desenhar processos que sejam eficientes para que a operação não perca com isso, tá? E trazer um desenvolvimento para a parte operacional, para a parte de liderança, em como nós conseguimos executar a atividade com segurança, Entendi. né? O mérito é esse. Existe um certo conflito entre alguns profissionais dentro de uma corporação que eles falam assim, né? Alguns profissionais, inclusive de segurança, não cometam esse erro, tá? Que é o quê? Eu sou da segurança do trabalho, se colocando fora da operação. Entendi. E quando a pessoa ela veste esse tipo de comportamento, ela afasta toda a parte operacional de seguir o que você está falando, de estar do seu lado, de acreditar no seu trabalho. Eu falo, mas não faço o que eu faço. Agora, quando você efetivamente você fala, olha só, nós estamos dentro da operação, né? Então, como é que eu posso executar essa atividade com segurança? Esse é o primórdio do processo de segurança, certo. tá? É a gente estar dentro da operação para que a operação consiga executar a atividade necessária com segurança, Certo. tá? Tudo isso, todo esse trabalho, essa expertise Sim. é o que a FGSeg entrega hoje que tá no formato de consultoria, no formato de assessoria, tá? Voltado para a parte de treinamentos também. Sim. E também nas questões de mentoria, né? Que dentro dos processos de entrega de trabalho eu também faço mentorias e desenvolvimento de liderança. E quem quiser achar